Fala pessoal, tudo bem? Tá começando mais um episódio do Sungrow Talks, o podcast aqui da Sungrow. Eu sou Eduardo Martinesco do time de marketing e hoje a gente vai falar sobre o mercado de distribuição com uma mesa aqui muito bacana que eu queria que cada uma de vocês se apresentassem pra gente. Oi pessoal, tudo bem? Eu me chamo Clarissa Gama, sou gerente de contas aqui de distribuição na Sungrow, responsável pelo mercado do sul do Brasil. Olá pessoal, eu sou a Laís Leite, gerente de contas da Sungrow, responsável por novos negócios na distribuição. Olá pessoal, eu sou a Alessandra, também sou gerente de contas na Sungrow, responsável pela região de Norte, Nordeste e parte do Sudeste. Legal, gente. Bem-vindas, então, ao nosso podcast. É uma honra ter vocês três aqui, que estão sempre viajando pelo Brasil inteiro e conseguiram juntar essa agenda aqui para estar aqui com a gente. Eu queria, então, já começar falando de inovação e também falando de novos produtos que estão chegando, de novidade da Sungrow. Quem quer começar falando sobre isso, sobre esses novos produtos que estão chegando aqui no Brasil? Eu posso começar falando, as meninas complementam. A gente vem com vou falar de uma novidade e vocês seguem nas demais, tá? A gente vem aí com o microinversor, que oficialmente, né, ele está chegando no Brasil. A gente já tem alguns distribuidores com pré-lançamento, então, se vocês quiserem dar uma pesquisada lá no site dos nossos distribuidores, mas a gente vem com uma proposta bem bacana de microinversor, com uma capacidade de aquecimento diferenciada no mercado. E é um produto que a gente está acreditando bastante no nosso mercado. Então, esse é um dos lançamentos que a gente tem aí para Intersolar e com pré-venda já aberta na distribuição. Acho que é válido também a gente mencionar a nossa solução de armazenamento, né? O Power Stack de 125 kWh, que vai se adaptar muito bem para casos de arbitragem, né? A gente está apostando muito nesse mercado e já estamos desenvolvendo um negócio junto dos nossos distribuidores para essa solução. E além dessa solução do Power Stack, né, focada ali na parte de armazenamento também, a Sungrow segue forte ali com o desenvolvimento do híbrido para o mercado brasileiro. Hoje o híbrido da Sungrow já é muito instalado na Europa e nós estamos, né, adaptando e trazendo a linha monofásica para o nosso mercado, onde ele vai poder ser utilizado com alguns fabricantes de bateria local. Isso também ajuda e facilita a questão do pós-venda, de assistência e questão de custo-benefício também. E por fim, né, outra novidade que nós vamos ter na Intersolar também é o inversor de 50 low voltage, né, em 220. Esse inversor, ele já foi apresentado para os distribuidores, também já estão com plataformas de venda, e é o nosso novo desenvolvimento em 220, visto a demanda do mercado, né, então hoje a Sungrow tem no portfólio o 15, o 20 e o 25, o 75 em 220 e agora adicionou na cadeia o 50 também. Legal, sem a gente combinar, cada um falou um pouquinho das novidades, né? Eu queria entender exatamente essa relação com os distribuidores, né? Cada lançamento que a Sungrow faz, como que é essa abordagem com os distribuidores? Eles abraçam de primeira, eles querem entender um pouco mais do produto, entender um pouco mais a demanda? Como que é essa troca a cada novidade que chega aqui no Brasil? Cada distribuidor ele tem uma particularidade, e às vezes essa particularidade ela é regional, então você tem lá a atuação no Nordeste com inversores mais 220, então isso também conta, né, para os distribuidores que têm mais foco de vendas no Nordeste, então tem a questão da região e tem a particularidade de cada distribuidor e o foco de venda desse distribuidor. Então hoje a gente tem distribuidores que são muito focados na venda do microinversor, né? Então, quando você traz um lançamento de microinversor, obviamente, esse distribuidor, ele tem já um trabalho, como que eu posso dizer? Ele está habituado, o time comercial dele está mais habituado à venda do microinversor, então ele acaba dando uma atenção maior para um microinversor do que para um inversor de 50, ou do que para um inversor de 250, que não é o foco dele, trabalhar com usinas de geração distribuída. Então, o foco dele está ali realmente na microgeração. Então, acho que cada distribuidor, ele realmente tem uma particularidade diferenciada para toda ação que a gente vai fazer e para cada produto que a gente lança. Obviamente, eles compram a linha toda, né? Mas depende muito.
Eu acredito também que a Sungrow, ela é uma empresa muito focada em pesquisa e desenvolvimento, né? A gente vem com uma base muito forte, muito sólida de pesquisa, tecnologia, novidades. Você pode ver que somos sempre precursores, né, em lançamentos assim no mercado. E realmente no mercado da distribuição em específico é sim um trabalho a 4 mãos, né? A gente escuta muito do distribuidor, como a Lei comentou, o input do que eles estão sentindo que está faltando no mercado de atuação deles, versus o que a gente consegue desenvolver na China, né, na nossa fábrica, para atender esse gap de mercado. Então, realmente é um trabalho ali muito próximo, né? Não é reativo, e sim muito proativo de ambas as partes. Essa sinergia entre Sungrow e distribuidor, ela é bem forte. Porque até a gente brinca, né? A quantidade de distribuidores oficiais Sungrow tem que caber na palma da mão. É justamente para a gente conseguir ter essa proximidade, dar subsídios e dar competitividade para o distribuidor e ainda estar de ouvidos abertos e colocar o nosso time para trabalhar em conjunto. Então, há uma reciprocidade. E isso, né, os dois lados abraçam bastante as necessidades das soluções, as inovações. A gente tá junto, né, em qualquer momento, tanto nos problemas como também nos novos desafios. Legal, eu até queria perguntar sobre esses novos desafios. Hoje, como é que tá o mercado, né? Falando de todo esse momento que a gente está vivendo, a Inter que está chegando, como é que tá o clima e o que os distribuidores mais têm relatado a vocês sobre o nosso mercado hoje? Eu acho que o maior problema, né, a questão, não digo problema, mas preocupação do mercado é essa instabilidade. Porque o mercado solar, nenhum ano ele foi totalmente estável. Ele sempre veio ano após ano de surpresa. Só que no início eram surpresas positivas, né, uma crescente cada vez maior. E aí, de 1 ano, 2 anos para cá, ele está ficando um mercado mais estável, no sentido de crescimento. Porém, esse ano teve diversos fatores que acabou atrapalhando um pouco o desenvolvimento dos distribuidores. Sejam eles questões de juros, questões de problemas com a concessionária em liberação de projeto. Automaticamente isso atinge também o ciclo de venda do distribuidor, que antes era assim, coisa de 1, 2 dias fechava um pedido. Agora ele tem que esperar o integrador conseguir aprovar na concessionária para ter certeza que vai dar certo, para depois comprar o produto. Então, assim, dificultou para o integrador também. O integrador ele acaba ficando mais inseguro nas aquisições, ele só vai seguir uma compra quando tiver certeza. E fora também a concorrência, né? Então, hoje o mercado ele está muito pulverizado e há uma briga gigantesca de preço, tanto entre fabricantes, onde o mercado tem marcas que atendem a todos os públicos, desde o baixo custo, ou quem procura uma marca intermediária ou de alta qualidade, mas também os integradores também têm de todos os níveis, né? Então, nós temos integradores com intelecto maior, integradores que estão se aventurando e surfando a onda, e aí, assim, às vezes acaba sendo uma concorrência injusta. Então, hoje, a maior dificuldade reflete nos distribuidores até essa tanto queda de venda, mas também instabilidade. Será que eu posso colocar um estoque grande ou não? Ou será que eu vou trabalhando de forma mais segura, mais conservadora? Acho que é um pouco disso, se as meninas quiserem complementar. Eu entendo que a gente passa nesse momento por um amadurecimento do mercado, né? Que a gente já havia previsto isso há alguns anos, que isso aconteceria, isso acontece em todo o mercado. Então, a gente teve um boom muito grande, muitas empresas vindo para cá, de inversor, de módulo, muitos chineses, e uma pulverização de marcas em todos os sentidos, né? Muito grande no país, pela oportunidade do mercado dentro do nosso país. E nesse momento a gente entende que a gente passa por um amadurecimento, tanto de fabricantes, né? A gente inicia aí um processo de amadurecimento de mercado de fabricantes e também de distribuição e de integradores, né? Então, como a Laís falou, a gente tem alguns integradores aventureiros, então o que a gente entende? Que esse amadurecimento do mercado, ele deve ter o retorno de várias empresas que estão aqui hoje para a China, não deve mais atuar no nosso mercado, porque você começa a ter menos espaço, né? Então, as marcas, o consumidor, ele começa a entender as marcas, porque já passou alguns anos, e aí você começa a ter
problemas, principalmente quando a gente fala de inversor, e aí se você não tem um atendimento pós-venda bem estabelecido, então você começa automaticamente a queimar aquela marca, né, no mercado brasileiro. Então a tendência é que muitas marcas deixem o nosso mercado, e aí a gente começa a amadurecer esse mercado. Esse movimento ele já acontece, ele também acontece para distribuidores, então a gente está vendo alguns distribuidores saírem do mercado nesse momento, mas é um movimento normal que acontece no nosso mercado, aconteceu no mercado de elétrica há alguns anos atrás. Então hoje, quando a gente olha algumas marcas de materiais elétricos, eu falo, a gente conta nas mãos as marcas que vêm na minha mente, né? Então a gente fala aí de Siemens, ABB, Schneider, a gente fala de JNG, WEG, Eaton, e eu não consigo mais trazer à minha mente Steck, que também é Schneider, Schint, então assim, 8 marcas que eu me lembrei, né? Mas com certeza o mercado de materiais elétricos lá atrás, ele passou por esse processo de amadurecimento que o nosso mercado vive hoje. Então é algo comum que vai acontecer, e aí você começa a ter aí as marcas que realmente devem ficar no mercado. E o integrador, ele deve prestar muita atenção nesse sentido, principalmente do fabricante, né? Porque amanhã ou depois, o fabricante que ele está comprando o inversor dele, ele pode não estar aqui. E aí, como que você tem um atendimento pós-venda, né? E é um dos pontos onde a Sungrow se sobressai. E eu vou deixar a Clary falar um pouco, senão vou desinvestar aqui. Pegando um pouquinho do link do que a Alessandra estava comentando, eu acho que esse amadurecimento, ele migra um pouco também. A gente pode ir lá para o final, né? A gente pode ir um amadurecimento do consumidor final, trazendo esse entendimento, o integrador estando mais preparado para atender esse cliente mais capacitado, né? Hoje está todo mundo a um chat GPT de uma resposta, né? Então, qualquer pessoa hoje coloca ali no Google e já consegue ter as informações de uma forma mais simples. E do nosso lado aqui, como um fabricante que hoje tem mais de 120 colaboradores aqui no Brasil, bem estabelecido, com uma política de garantia, enfim, uma grande equipe aí de pós-venda, a gente também traz para nós, acredito que a gente vai falar disso um pouquinho depois, Eduardo, mas a gente traz essa questão de capacitação dos nossos integradores com o programa de Service Partner, né? Isso é muito interessante, a gente capacitar a pessoa que está ali na ponta para atender esse cliente mais exigente, né? Esse cliente mais preparado. Então, o mercado está mudando, né? E a gente segue com a nossa grande perspectiva ali de capacitação, tanto dos nossos distribuidores quanto dos nossos clientes finais, que são os integradores, no caso. Muito legal os insights de vocês e muitos assuntos também que a gente tem para tratar aqui, né? Não saí nem a primeira página do roteiro aqui, tá aí ainda. Mas uma coisa que acho que a Ale comentou, que eu acho muito bacana de ressaltar, que é a questão do nosso Service Center, que é em Osasco, que é um dos maiores da América Latina, o que mostra que a Sungrow tá aqui para ficar mesmo, né? A gente não é uma empresa aventureira que tá aqui, daqui a pouco vai embora, a gente tá aqui e é para ficar, eu acho que isso é muito bacana. E quando a gente fala dessa relação com o distribuidor, essa era uma das perguntas, mas eu acho que é nem mais uma pergunta que vocês já foram respondendo. Se essa relação está mais voltada a volume, venda, a bater a meta, ou mais uma construção de valor, uma construção, um relacionamento e uma construção de valor com esses distribuidores. Eu acho que vocês já falaram um pouco disso, mas se quiserem acrescentar algo a mais sobre isso, que não é apenas uma venda, é uma construção mesmo de fazer um mercado mais maduro mesmo, né? O Rafael, ele traz pra gente, o Rafael Ribeiro, para nós três, eu tenho certeza, muito a questão da construção, né? Então, a gente traz uma ideia, traz uma oportunidade de dentro do distribuidor, e uma das coisas que ele sempre pergunta e coloca à mesa pra gente, tá? E como que você está construindo isso? Como que nós estamos construindo isso em conjunto? Então, assim, a gente... o que eu digo é que o distribuidor, na verdade, ele não é nosso cliente, ele é nosso parceiro. Ele é uma extensão da Sungrow no Brasil. Por quê? Porque eu tenho dentro do distribuidor um time de vendas vendendo para mim. Então, o time do distribuidor é o meu time. Você já me viu falar isso em campanhas, né? Então, assim, eu vejo o distribuidor diferente do atendimento de
projetos GD ou de GC, né? Então, ele é um parceiro. Não adianta eu executar uma venda para o meu distribuidor e eu não conseguir vender aquele produto na ponta. Porque enquanto o meu distribuidor estiver estocado do meu produto, ele não compra mais. Então, é uma venda muito construtiva e de muito apoio. Então, de muita visibilidade nossa aqui do comercial, de enxergar como que está o estoque dele, o que está rodando, o que não está rodando, por que não está rodando, ter esse entendimento e ter ações sobre isso. Então, a Sangro dá esse apoio e tenta observar isso, nós três tentamos observar isso dentro do distribuidor, para dar a evasão desse estoque. Então, não é só a venda em si, quando a gente trabalha com projetos, é diferente, não é a venda, eu vendi para esse projeto, pontual, obviamente vou instalar, não é pontual, é uma venda que a gente, o mercado dos três, de GC, GD e distribuição, é o mercado mais difícil de você conseguir enxergar o que vai acontecer. Então, você vende, ele está prevendo alguma coisa e às vezes acontece alguma coisa no mercado que a gente não espera, ou a gente tem uma taxa, ou a gente tem risco de queda de ex-tarifário. Então, é um mercado muito cheio de surpresas e que está muito fora da nossa mão, porque a gente acaba ficando muito na mão do integrador na ponta e do consumidor final. E o nosso consumidor final, ele é o tipo de pessoa que ele não tem um conhecimento técnico abrangente. E isso acaba deixando a gente mais com difícil acesso a informações futuras, né? Então, o nosso trabalho, ele tem que ser construtivo, sempre entendendo o estoque do distribuidor, o sellout do distribuidor, para a gente conseguir dar vazão à venda do nosso produto com o time comercial do distribuidor que está na ponta. Agora eu queria sair um pouco da questão do distribuidor e passar um pouco para o integrador. A gente sabe que tem bastante integrador que escuta nosso podcast e eu queria perguntar para vocês qual que é a importância desse integrador de buscar distribuidores também de qualidade, né? A gente sabe que não é para ser só uma venda também, né? Não é para ser só uma plataforma de vendas. É para ser também ele saber escolher um distribuidor que também o auxilia ali à sua realidade, ao seu projeto. Eu acho que isso é um dos pontos mais importantes do integrador, né? Na hora da sua venda, é definir um parceiro. E quando a gente fala de parceiro, é lógico, às vezes um distribuidor está com preço um pouquinho mais barato, outro um pouquinho mais caro, porque eles estão trabalhando com produtos que estão sendo influenciados pelo câmbio, N fatores, de quando entrou no estoque ou não, né? Módulo ali é commodity, muda o preço diariamente. Então, né, o que a gente diz? Escolha bem o seu parceiro, porque você está trabalhando com equipamentos elétricos, né? Instalação, tudo. E pode acontecer problema, tanto na instalação, como até no equipamento. Ninguém está livre de problema, né? Por mais, tem uma taxa de falha muito baixa. Temos, nossa taxa de falha é menor do que 0,3. Mas está sujeito a ter algum problema. E quando você tiver esse problema, você tendo um parceiro, seja o service da Sangro ou seja o distribuidor, que você já tem um bom relacionamento, ele vai conseguir te orientar, às vezes ele vai conseguir gritar por você, pedir uma prioridade na análise, né? Às vezes fazer uma negociação especial para, sei lá, talvez você tenha uma peça de backup, ou te emprestar um equipamento, né? Ele vai estar ali para te ouvir, te atender com prioridade e correr atrás do que for necessário para te auxiliar. Quando a gente fala que a pessoa acaba comprando em diversos distribuidores, cada hora com um, na hora que ele precisar, vai ser difícil, tipo assim, quem que vai dar a credibilidade, né, de imediato, ou vai valorizar esse parceiro? Então, assim, é muito importante ter essa comunicação direta com o distribuidor, e além disso, né, o distribuidor, ele vai te acolher, ele vai te dar condições de negociação especial, ele vai estar brigando por você, né, então isso é muito importante. Legal. Sim, acho assim, da mesma forma que a Sangro escolhe, né, os seus distribuidores, como a Laís comentou, né, a gente tem esse cuidado
cuidar da marca mesmo, né, como um todo. É importante o integrador saber onde ele está colocando o dinheiro, né, o investimento, com quem que ele pode contar ali. E hoje em dia a gente vê o integrador realmente como parte muito importante do nosso processo aqui de venda, né? Já faz um tempo que houve essa mudança de mindset. Precisamos reforçar a marca, não só dentro do distribuidor, mas para o integrador, para o cliente final, para a gente construir essa parceria e o integrador saber também que pode contar com a gente ali, seja com programas de capacitação, treinamento, ou também diretamente com o distribuidor, nesses exemplos que a Laís comentou. E até um ponto que eu esqueci de comentar, por exemplo, o integrador, a escolha dele é muito importante, e não somente do distribuidor, mas ele entender o equipamento que ele vai utilizar. Porque hoje, por exemplo, quando a gente fala de um kit residencial, às vezes o distribuidor pode falar assim, 400, 500 reais mais barato, eu vou comprar um kit, né, de mercado com uma marca de qualidade inferior, mas que está atendendo. Só que assim, na hora que der algum problema no cliente final, às vezes o deslocamento dele até a obra, vai e volta, já foi muito maior do que essa diferença do valor, a dor de cabeça que ele vai ter, o tempo que ele vai perder resolvendo o problema ao invés de estar fazendo novas vendas, tudo isso impacta no bolso também. Então, né, é muito importante, porque essa diferença de 400, 500, não sei, entre um kit ou outro, às vezes até menor, na hora que o cliente for pagar, dilui em N parcelas, isso não vai acabar com o cliente, entendeu? É saber argumentar por que é importante trabalhar com equipamento de qualidade, seja um inversor, seja um módulo. Também não adianta colocar um inversor bom e um módulo sem credibilidade, porque é a mesma coisa que colocar um combustível adulterado, né? Num carro, mas um módulo aí que você sabe que tem uma boa reputação de mercado, está sendo bem utilizado. Então isso é muito importante pela paz mental do integrador, Sim. né? Eu costumo comentar, né, que a gente tem nossos produtos, nossos equipamentos nos sonhos das pessoas, seja na casa delas, nos negócios, onde está a família, onde tem, né, porque é um equipamento elétrico, então não tem como você economize em outra coisa, mas no equipamento, acho que nessa qualidade a gente não pode brincar, né, porque realmente é um assunto mais sério, digamos assim. E aí eu queria aproveitar e perguntar para vocês também, que acho que até a Laís trouxe isso, que a gente tem distribuidores que cabem na palma da mão, né? E eu queria saber quais foram esses critérios de escolha desses distribuidores, assim, e até como que a gente avalia essa relação com eles de qualidade, de benefício, de parceria. Queria entender como que a Sangrou trabalha com esses distribuidores. Nós temos distribuidores de longa data e temos distribuidores novos, né, que chegaram no ano passado. Temos um distribuidor que chegou, acho que foi um só esse ano. Então, assim, a gente tenta atuar com distribuidores que estão focados na venda de qualidade, né? Ele está ali replicando a nossa marca, como eu disse, é um parceiro nosso, então ele replica a nossa marca o tempo todo. O distribuidor, ele tem que ter responsabilidade no atendimento pós-venda, então às vezes um atendimento nível 1, como alguns têm, ou ter responsabilidade na troca do equipamento, quando a gente fala de troca em avanço, então tem distribuidores que têm o nosso equipamento lá, então assim, ele precisa atuar com responsabilidade no mercado, porque querendo ou não, ele é o rosto da Sangrou a partir do momento que ele executa aquela venda, né? Então, eu acho que essa é a principal análise ali do distribuidor na venda com responsabilidade do nosso equipamento. Eu acho que para a gente prezar pela nossa credibilidade, a gente segue escolhendo parceiros que tenham credibilidade de mercado. Então, a gente já fala muito isso, quem está na rua vendendo Sangrou é o distribuidor, é a equipe do distribuidor, né? Então, eu preciso ter um parceiro que passe essa confiança, né? Que esteja lá vestindo a nossa camisa também. Para parceiros que talvez não estejam tão interessados em vender uma marca de qualidade, vender por vender, é um pouquinho mais complicado, porque a gente tem realmente a gente acredita muito no nosso produto, né? E no nosso posicionamento de mercado. Então, para a gente faz sentido construir relações com pessoas que sejam compatíveis com esse pensamento. Então, os nossos distribuidores hoje, a gente tem muita certeza e muito orgulho, né? Acho dos clientes, dos parceiros que a gente tem, que vestem a camisa, estão com a gente ali em todos os momentos.
É isso. E aí também, você quer complementar lá? É isso. Não, legal. Eu até anotei aqui, né? Desafios de crescimento, imprevisibilidade, guerra de preço, variação de dólar, processo de importação, constantes mudanças aí na regulação. Então, assim, são muitas coisas para a gente levar esse navio aí, nesse mar aí, nessa relação entre fabricante, distribuidor, integrador, cliente final. Né? Então, eu queria só que vocês falassem um pouquinho mais sobre esses desafios todos, assim. Um pouco de desafio, mas também de oportunidades. Vocês têm algum... Eu acho que desafio, a gente já até comentou nas primeiras perguntas, né? Que o distribuidor mais busca ou vem enfrentando. Acho que ali a gente já deu bastante exemplo. Mas a questão de oportunidade também, né? Mesmo com todos esses impasses, né? O mercado solar, ele tá cada vez mais favorecendo o consumidor final a investir na solução, na tecnologia, implementar, né, o sistema solar fotovoltaico na sua casa. Então, por exemplo, quando a gente pega, sei lá, 2022, 2021, o preço do ticket médio por potência, né, ele era muito maior. Era mais do que 3, 4 vezes o valor de você comprar um sistema hoje. Lógico, teve vários fatores que influenciou. O preço do silício, que é do módulo, representa bastante no kit gerador, ele caiu bastante, né? Então, mesmo assim, perdendo alguns benefícios, perdendo alguns benefícios em si, a cadeia está favorecida. Então, hoje, no bolso do consumidor, o payback está muito menor. Então, isso, né, se todo mundo tivesse o conhecimento, seria uma baita de uma oportunidade. Porque muita gente não coloca na casa, porque ou acha que é caro, ou acha que é uma coisa assim, fora da casinha só pessoas de mais alto nível conseguem, e não. E por falta de conhecimento mesmo. Então, né, aí também entra a oportunidade do integrador promover. Porque hoje, grande parte das vendas que a gente acompanha, principalmente o residencial, que é o maior mercado, quem compra é porque alguém indicou. Então o meu vizinho boca colocou, a boca, né? Eu gostei, o meu tio, meu parente, meu pai. E daí que ele vê que o fulano fala que, olha, com o valor que eu pagava na conta, eu invisto no sistema 2, 3 anos, só pagando a taxa mínima, e depois já não tenho mais que pagar mais nada e tô ganhando energia. Então, há muito desconhecimento ainda disso na ponta, no consumidor final. E por mais que os jornais, né, as redes de transmissão, elas falem bastante em energia renovável, mas não fica claro para o usuário que é muito fácil você ter. Então, essa é uma oportunidade muito grande, né, que aí tem espaço para todo mundo. Eu brinco, é só você subir num prédio e olhar a quantidade de casas e telhados que ainda não tem energia solar, que é um campo de oportunidade. E muita gente também vem com essa ideia de 2021, né, Laís? Então, não são poucos os casos que a gente vai conversar com alguém, um amigo, alguém da família. Mas por que você não colocou um solar? Não, porque eu fiz um orçamento em 2021, meu Deus, é o preço de um carro popular. Não, não é. Então, assim, existe essa possibilidade de voltar nessa galera que durante o boom ali do solar fez um primeiro orçamento, o valor era um pouco mais elevado, mas hoje realmente a gente encontra soluções usando o Sungrow muito e mais assim, né, por acessíveis. experiência, já até conheci pessoas que falam, não, mas tudo que eu tinha para gastar, eu já gastei na construção da minha casa, não sobrou mais nada, não consigo colocar um solar, ou não tenho mais possibilidade de pedir um empréstimo no banco, um financiamento para investir nisso. Falei, financiamento, hoje em dia você consegue comprar um kit residencial no cartão de crédito. Hoje em dia, né... Consórcio. Hoje em dia também é muito fácil você ou algum próximo seu ter limite no cartão de créditos, né? Então, assim, às vezes vai ter uma taxinha, tudo, mas você divide, ainda cabe no bolso, então não é mais um bicho de 7 cabeças. A taxa de juros hoje, todo mundo sabe que está muito alta no país, né? Mas tem distribuidores que já entraram com a opção do consórcio, que você tem uma taxa de administração ali que não chega nem perto da taxa de juros, e eles garantem aí que você seja contemplado em no máximo 2, 3 meses. Eles pedem até 4 meses. Então, assim, o distribuidor, você vê que ele está buscando alternativas para manter o mercado, para manter a venda, para facilitar isso para o integrador. Um ponto importante que a Clary trouxe é que em 2021 a gente tinha aí algumas marcas
caras no mercado, a Sangrou estava estabelecida entre essas marcas, tinha marcas mais caras que Sangrou na época, mas a Sangrou era uma das marcas aí que se colocava no mercado de uma forma com valor diferente, né? Do que a gente tem atuado hoje, mas a gente viu a necessidade de acompanhar o mercado. E às vezes o integrador na ponta, ele não quer ver um kit Sangrou ou ele não quer nem conversar com o vendedor do distribuidor, entendendo que a gente está... não quero saber porque Sangrou é caro. Uhum. Então, assim, o mercado mudou muito e a Sangrou tentou acompanhar o mercado nesse sentido, e com um ponto importante, sem perder qualidade, tá? Porque não adianta a gente tentar se mobilizar, acompanhar o preço que o mercado está trabalhando, só que a gente atuar ali... mudando o nosso inversor de forma a penalizar a qualidade do nosso equipamento, né? Então, a Sangrou, ela buscou se adaptar ao mercado, porém, mantendo a qualidade dela. Esse é um ponto importante para a gente mencionar aqui. Então, com tudo que vem acontecendo, com a guerra de preços, né? A guerra de preços que a gente teve em módulos, em inversores, módulos agora está subindo um pouco. Inversores também, essa guerra de preço, a Sangrou tentou se adaptar, conseguiu se adaptar ao mercado, e aí hoje você tem uma diferença, às vezes, para uma linha de combate, um kit fotovoltaico, você compara um kit fotovoltaico que tem um módulo melhor, que trabalha com Sangrou, com kit fotovoltaico de entrada, né, de uma linha de combate, às vezes você tem uma diferença, que nem a Laís falou, de 200, 300, é um percentual mínimo ali, de às vezes baixo, 1%, né? A gente já pegou 2%, 3%, que quando você olha o custo-benefício da aquisição que você está fazendo, vale muito mais a pena. Uhum. Então, a gente tem buscado driblar aí toda essa questão que você trouxe para nós, seja de taxa, seja de fast tracking, com o lançamento do 7,5. Então, a Sangrou tem o tempo todo tentado se adaptar ao mercado para a gente conseguir se manter no mercado. Legal. Muito bom. Eu até então convido aí, o pessoal sabe já, quem escuta o podcast, que eu falo que a cada ano do solar passaram 5, né? Uhum. Então, pra quem pegou um orçamento em 2021... Por favor, essa revisão. Faz as coisas, entendeu? Já é tipo mais de 2 décadas. Pega a ainda. mesma proposta e pede pra recotar. E até pro integrador ali, bate de novo naquela porta, liga pra aquele cara, né? Acho que é importante. E detalhe, né? Com inovação, porque a Sangrou lá em 2021, ela tinha uma linha, que a Laís já tava lá trabalhando na Sangrou. A gente não tava. A Laís não... Você não tava no comercial ainda, né? Estava. Eu também nem trabalhava na Sangrou, mas a Laís é da época da linha KD, né? Hoje a gente tá na linha RSL, né? Com inovação. Já passou 3 gerações. Já passou, exatamente. Então, é isso aí. Então a gente vem inovando, fica né? o convite aí pro pessoal, né? Bate naquela porta de novo, liga. Vem pra Sangrou você também. Vem pra Sangrou você também. Afinal, o inversor é o coração da usina. É o coração da energia solar do Brasil, né, exatamente. Gente? Legal. E agora eu queria falar um pouco dos nossos diferenciais, não só de produto, mas também que a Clary trouxe um pouquinho no começo do nosso episódio aqui, sobre essa capacitação que a gente oferece no Sangrou Academy, com nossos vídeos, com os nossos cursos e webinars, até que a gente faz junto com os distribuidores, né? A gente fala um pouquinho sobre isso, qual que é a importância da gente capacitar o mercado, né? Que a gente já falou também, mas acho que é importante a gente ressaltar esses canais, que a Sangrou também se preocupa com isso. Posso Claro. responder essa? Acho que eu sou uma grande fã ali do Service Center, né? Gosto muito dos programas de capacitação que a gente tem hoje, né? Não é de hoje, na verdade, acho que já vem uma tendência aí nos últimos 2 anos. A Sangrou está se preparando, né? E preparando os parceiros de ponta. Por que que a gente faz isso? É porque a Sangrou tá com tempo, né? Porque a gente quer fazer. Não, existe um motivo ali, uma preparação. O integrador bem capacitado, ele diminui os meus problemas de instalação, meus problemas de pós-venda, meus acionamentos de tickets ali, né, que acabam gerando com dificuldades na instalação. Então, quando a gente capacita o integrador, eu estou tirando um passivo ali, né, na frente, que pode vir a acontecer
de falhas e erros, enfim, ocasionadas por algum problema. Então, é muito importante para a gente ter esse integrador capacitado, o integrador atuar como um braço da Sungrow, como uma pessoa que consegue identificar uma falha. O integrador mais bem capacitado, ele vai dar uma assistência mais rápida para o cliente final. Esse cliente final é quem vai indicar o sistema, quem vai indicar o mesmo integrador para outro colega de trabalho, para algum familiar. Então, hoje o integrador para nós, ele é visto como uma parte muito especial e muito importante ali do processo, né? Trazer esses programas de capacitação com diploma, certificado, recebê-los aqui no nosso Service Center é sempre um grande prazer, né? É uma honra pra gente ver essas pessoas se deslocando de locais, assim, às vezes tão distantes. O Brasil tem uma dimensão continental, né? É difícil a gente estar em todo lugar. A gente tenta, né? A gente quase não fica em casa durante a semana, mas a gente tenta estar nesses lugares, mas recebê-los aqui é sempre um prazer. Então, acho que essa é a ideia, Eduardo, é a gente conseguir colocar essas pessoas capacitadas a identificar realmente quais são os problemas, tomar uma tomada de decisão mais rápida, para solucionar realmente o problema, caso haja. Como a Laís falou, são poucos os casos, mas caso haja, a gente precisa ter um parceiro capacitado ali na ponta. Eu estava até vendo os números ali do nosso atendimento, a gente tem um 0800, e muitos deles já são resolvidos no primeiro nível, né? Não sei... Sim, por exemplo, hoje, né, até conversando com o service, entendendo as dores, as dificuldades... Porque, assim, o cliente, ele quer a preferência, ele quer a urgência, ele quer tudo. Só que, digo que mais que 90% dos casos que chegam pra gente são problemas que não está no inversor. São problemas de instalação, de configuração. Tem casos que, às vezes, o cara liga, não tá gerando, o inversor não funciona. Vai ver, depois de 3 dias, a chave seccionadora estava desligada. Então, são problemas simples. Então, se a gente consegue orientar o cliente, né, o básico, onde que ele encontra a informação, será que ele fez o checklist de todas as orientações, instalou, né, antes de ele ficar bravo, dar o surto, né? Então, fica muito mais fácil. E com isso, volto, né, os comentários da Clarissa do integrador capacitado. Porque ele tendo esse protocolo, esse conhecimento, isso vai reduzir muito. E aí, por exemplo, vamos deixar que caia no atendimento exatamente quem precisa de atendimento, né? Uhum. Quem precisa de uma atenção especial, uma planta maior, tá com dúvida numa configuração, nos parâmetros. É isso, eu até então convido o pessoal, inclusive, a entrar no nosso Reclame Aqui. Isso. A gente foi a única empresa fabricante solar aqui no Brasil que está sendo indicada ao prêmio Reclame Aqui. Vai sair no final do ano ali os resultados, mas só de ser indicado já mostra o nosso trabalho. Honra, né? É uma grande honra, e eu convido o pessoal a ir lá ver mesmo nossos concorrentes, ver a gente tá muito bem posicionado. Isso é importante, porque hoje a maioria dos fabricantes não tem suporte local. Uhum. Então, assim, eu fico na mão para resolver com o distribuidor. Primeiro que o distribuidor não tem a obrigação de resolver pelo fabricante, né? Você compra uma televisão numa e-commerce, você não vai resolver o problema com a e-commerce, você vai resolver com o fabricante da TV, tendo em garantia e tudo mais. Então, você tendo um suporte local, você sabe que existe alguém para resolver seu problema. Você já dá uma segurança maior, né? Então, isso é muito importante. Sim. Eu acho que é importante a gente falar do Sungrow Academy também, né? Para o integrador que não conhece hoje, né? O Sungrow Academy que traz ali para a gente e para o integrador um acesso fácil e rápido de ensinamentos, de instalação. Cursos online, né? Cursos online. Então, o nosso YouTube também, os meninos da engenharia gravam bastante coisa. Então, hoje mesmo eu vi num grupo da Sungrow um integrador perguntando sobre um erro X, não vou lembrar o número. Um outro integrador, a gente, como Sungrow, nem deu tempo de responder, já veio e falou, olha, geralmente o erro tal, isso e aquilo, você tem que fazer isso. E eu tenho visto que eles têm mandado, a nossa engenharia tem... junto com a resposta, enviados vídeos de correção. Por quê? Legal. Porque isso capacita Exato. de forma simples. Às vezes é algo simples que ele tem que fazer no inversor, mas capacita ali o integrador a conseguir solucionar de forma rápida, entendeu? Até nessa questão do erro, por exemplo, eu não sei se todo mundo que compra e usa equipamentos já chegou a ler os documentos, abrir manual. Existe, né, uma tabela, uma lista de erros. Então, eu sei, se é sobretensão, é um tal número de erro, né? É um evento externo.
outro número de erro. Você já se antecipando e sabendo disso, às vezes você tá no cliente, você já consegue resolver por lá mesmo. Será que isso é erro de equipamento ou erro externo? Então, né, é muito importante. Isso ajuda o dia a dia do integrador, né? Passa mais Da credibilidade, agilidade, da né? agilidade e sobra tempo para ele prospectar novos negócios ao invés de ficar resolvendo problemas. A nossa intenção é horizontalizar o conhecimento, né? Então, o integrador bem capacitado, o cliente feliz, sellout aumentando e tudo andando nos conformes. Isso aí. É isso, a gente tá se encaminhando já pro final do episódio, passou rápido, né? Acho que a gente falou muito. Três mulheres e... Três Coitado, mulheres né? falando. Mas, e aí a gente tá chegando aí próximo da Inter, tem a Inter São Paulo, tem a Inter Sul, tem Sungrow Experience em Natal. Aí eu queria também ouvir de vocês essa importância a Sungrow estar presente nesses eventos para mostrar as nossas soluções, mostrar a nossa cara um pouco também, né? Que não é só uma empresa chinesa fabricante, não, é feita por pessoas, a gente tá lá no stand, tá lá nos eventos, né? Então eu queria ouvir de vocês e já aproveitar para convidar o pessoal a nos visitar lá. Primeiro que falar um pouco de Sungrow Experience, que eu acho que é um grande sucesso aí também, da época da Laís lá, quando começou, né? Laís foi uma das ideias lançadas e virou um sucesso geral, né? Dentro O mercado da nossa conhece empresa. o nome, né? O mercado conhece o nome. Pede. Fizeram muitos fabricantes no Ctrl+C, Ctrl+V aí do nosso evento, né? Então, os que a gente fez esse ano teve muito sucesso. O do Piauí, no final do ano passado, para mim, foi um dos mais marcantes. Né? O de Teresina, o de Teresina, no Piauí, porque era um lugar que eu achei que a gente não ia conseguir ter muita adesão, mas, assim, foi um sucesso enorme. Então, para mim, foi, assim, de quando eu tô na Sungrow, para mim, o do Piauí realmente foi o que mais marcou. Eu acho, só para complementar desse de Teresina, que teve um integrador que ele viajou 200 quilômetros para ir no evento lá. Então, pra gente, assim, eu me senti... A gente fica muito orgulhoso, né? Muito honrado. A pessoa, se a gente tem preguiça, às vezes, de pegar o metrô aqui em São Paulo, e a pessoa andar 200, né? Pegar o carro. Sim, é uma honra muito gente que grande. levou família, que tinha que levar o filho e tal, tava com a família lá no evento. Isso pra gente me deixou muito orgulhoso também. Né? Então, assim, dos próximos eventos daqui pro final do ano, esse que é exclusivo, Sungrow, o Experience, fica o convite para quem tá no Nordeste, Natal, então a gente já deixa o convite. É um prazer recebê-los. É um evento. Podemos soltar a data aqui ou é spoiler? Pode soltar. É um evento muito rico. É um evento muito rico, assim, de conhecimento e que a gente procura uma aproximação ali dos integradores da região. Não as cidades, elas são escolhidas pelo nosso marketing, né, Dudu? Você pode falar de forma mais, com mais conhecimento, elas são escolhidas pelo nosso marketing de forma estratégica. Então, não é aleatório, não é, vamos agora, sentir o vento exatamente. Então, ela é escolhida de forma estratégica e com muito carinho que a gente recebe vocês em cada Sungrow Experience, em cada evento que a gente faz. Com certeza. E sobre a Intersolar de São Paulo, tá chegando, né? Faltam 20 dias aí, é o evento prontas do para ficar com dor no pé e na perna. Não sabemos quando vai ao ar, mas hoje, né, dias de luta e dias de luta. Hoje faltam 20 dias. Quando você assistir, pode até acontecer. Então tá chegando muito próximo. Mas teremos muitas novidades lá. A gente espera todos no nosso stand, né? Tanto para ver os lançamentos que a gente comentou, o microinversor, o inversor de 50 low voltage, o Power Stack, nossa solução de armazenamento CNI. Estaremos lá para recebê-los. E sobre a Intersolar Sul, acredito que é super importante a nossa presença nesse momento, uma região que no ano passado, né, sofreu tanto uma calamidade ali. É muito importante para a gente estar presente junto dos nossos clientes fiéis aí da região e fortalecer cada vez mais a retomada aí da economia local e do investimento em energia fotovoltaica ali da região sul. Estaremos lá. E também para finalizar, a gente comentou muito, né, de novos integrador que às vezes está desqualificado, buscando guerra de preço e tal. Mas também, em contrapartida, né, a gente gostaria de agradecer e tem um carinho imenso pelos nossos integradores fiéis. Então, né, Sungrow está aí no mercado no Brasil desde 2018.
Nós temos aí muitos integradores que a gente brinca que são Sungrow lovers, né? São fãs Sungrow. Até brincam, Sungrow é uma religião, os concorrentes às vezes falam. Né? O pessoal, assim, vive Sungrow na veia. Então, tem o público que é muito fã e fiel à marca. E justamente a importância também da gente fazer esses eventos e estar na feira, porque a gente gosta de conhecer os nossos clientes. Então, mais do que um fabricante, por mais que a Sungrow é a maior fabricante global, a nível global, mas aqui no Brasil, né, os nossos 100 e poucos funcionários, a gente conhece a maior parte dos clientes. Então, esses eventos é justamente para dar essa proximidade, porque a gente não é um desconhecido, a gente quer ter amizade, a gente quer saber o que está acontecendo, a gente recebe fotos no WhatsApp das plantas, sempre que dá, alguém do time está indo fazer uma visita junto com um distribuidor. Então, agradecer bastante esses clientes fiéis. E se você também nunca usou Sungrow, fica o convite para fazer um experimento da nossa marca. Qualquer dúvida também nas nossas redes sociais e no site tem a lista dos distribuidores Sungrow. Qualquer apoio que você precise, ou se você não se sentir confortável, porque é uma marca nova, tem dúvida, quer conhecer melhor, avise o seu distribuidor, que você tem um melhor contato, que ele com certeza vai nos procurar para a gente marcar uma agenda, seja videochamada, seja visita. E se tiver também Nestor Solar, passe no nosso stand, que vai ser um prazer recebê-los. É isso aí. Com chave de ouro, achei já. Então, nas nossas redes sociais é @sungrow.brasil, Sungrow Academy, nossa plataforma de conhecimento, e nosso site oficial aqui no Brasil, que é o br.sungrowpower. E aí tem a abinha lá, distribuidores, você consegue ver a lista de todos eles. Tem um telefone, tem um e-mail, tem um site, tem tudo. Então, fica aí o convite para vocês irem lá nas nossas redes. Gente, muito obrigado pelo nosso bate-papo. Se alguém quer falar mais algumas palavras finais aí, mas estamos chegando ao fim do nosso episódio. Obrigada pelo convite. Obrigada pelo convite, obrigada a quem está assistindo. Venha se tornar um Sungrow Lover também. Isso. Vai ser um prazer aí, entrem na onda laranja, né? Exatamente, e quando fizer uma planta com Sungrow, marca Sungrow no Instagram, que a gente quer conhecer, compartilhar. Compartilha Tem distribuidor que fala que o coração deles é laranja, né? Então Exato. A gente fica muito feliz. Mas é isso, então, gente, obrigado. Fiquem ligados, então, nas nossas redes sociais, nos nossos canais aí que a gente posta no YouTube, no Spotify, esses episódios. E fique atento aí às nossas novidades. Até a próxima, valeu!